Nessa aula você vai aprender como conduzir sessões de retroalimentação que realmente funcionam, que vão dar resultado para a sua empresa e mais faturamento para a corretora ligada à sua representação, com leveza, com estrutura e principalmente com impacto positivo na relação de parceria comercial entre vocês. Eu te afirmo que não é mágica, é prática. É sobre você criar uma cultura de troca entre os parceiros comerciais e não de julgamentos e reclamações, que isso, eu já falei algumas vezes, não dá resultado. Aliás, dá um resultado, que é o desgaste emocional e o conflito entre relacionamentos. É sobre você, como representante de um negócio, ajudar a corretora parceira, pegar na mão dela, sem precisar carregar nenhum sócio de corretora no colo ou ficar transferindo a responsabilidade dos resultados para aquela corretora, para aquela outra corretora. Você, como representante de negócio, eu sugiro que sempre pegue a rédea do seu negócio e veja o que eu posso melhorar como parceiro comercial. E é justamente por isso que as sessões de retroalimentação existem. Não é para você, como parceiro comercial, dar bronca, cobrar, nem ficar reclamando da parceria, da corretora. Até porque isso não é permitido contratualmente, mas que isso não dá resultado. É uma conversa estruturada com base, com evidência, com propósito para dar resultado. É para fortalecer o que está indo bem naquela corretora e ajustar aqueles pontos a melhorar, aqueles pontos a potencializar. É sobre criar clareza entre ambas as partes nessa parceria. E mais do que isso, você, como empresário do seu negócio e tendo parceiras ligadas à sua representação, é sobre você saber escutar. Porque quem escuta de verdade aprende muito mais sobre a outra corretora, sobre a sua parceira comercial e muito mais que isso, sobre o seu próprio negócio. E aqui vai uma coisa importante para você, hein? As pessoas, os empresários, nem sempre eles falam com palavras, eles pedem ajuda por meio de palavras. A comunicação pode ser outra, por meio de gestos, às vezes até mesmo por ausência, ou um tom de voz diferente, ou alguma atitude. Então a dica de sucesso que eu te dou como empresário é: fica atento ao movimento, às atitudes de cada corretora ligada à sua representação, porque isso vai te ajudar muito como empresário a assessorar cada corretora por meio de diagnóstico mais efetivo que gera resultado. Lembra? Toda ação tem que gerar resultado, senão gera desgaste e você, como representante, acaba ficando exausto, correndo atrás do rabo, nessa expressão, apagando incêndio e tendo um resultado com muito mais esforço. Olha essa estatística que eu trouxe aqui para você, que é interessante. 92% dos empresários não sabem fazer sessões de retroalimentação estratégica para o negócio. Por que isso acontece? Pensa comigo, na nossa cultura ocidental, falar qualquer coisa negativa é reprovado socialmente. Por isso que todos nós, como seres humanos, a gente tem dificuldade de quê? De falar a verdade. Às vezes a gente pensa que falar a verdade vai gerar conflito de relacionamento, aquela corretora não vai gostar da nossa parceria, vai falar mal da gente para outro parceiro comercial. Então qual é o nosso instinto como ser humano? Melhor não falar, porque isso daí não vai ser bom, vai criar um clima ruim aqui na minha representação, então melhor não falar. Isso é uma cultura que a gente tem, uma cultura ocidental, que falar algo que não é positivo é reprovado. A gente põe na nossa cabeça que é uma crença limitante que vai fazer mal para o outro, que vai fazer mal para o relacionamento, para as parcerias empresariais. E aqui entre a gente, é completamente ao contrário. Eu sempre digo que aquele amigo que tem a coragem, olha a palavra, a coragem de falar a verdade, por mais que você como amigo fique chateado naquele momento, é o amigo de verdade. É aquele amigo que está te dando a maior prova de amor, de fazer você enxergar que por esse caminho não tá bom, não tá dando certo.
Então o que você prefere? Esse amigo que fala a verdade ou aquele amigo que passa a mão na sua cabeça e fala, continua assim, dessa maneira tá tudo bem? Eu tenho certeza que você respondeu que por mais que doa, você prefere esse amigo que tem coragem de falar a verdade. Acontece a mesma coisa entre as parcerias comerciais, na sua representação comercial. Se você, como representante desse negócio, tiver a coragem, know-how, que eu vou te ensinar agora, e estratégia para fazer uma sessão de retroalimentação com a corretora parceira e falar a verdade para ela e ajudar ela a melhorar, potencializar esses pontos, pode ter certeza que essa parceria vai ser de muito sucesso e você vai conseguir reter essa corretora. Quando você não faz essas sessões de retroalimentação, você concorda comigo que você não dá a chance para aquela corretora evoluir no negócio dela? Que você, como representante de um negócio, parceiro comercial, não está sendo justo e transparente na parceria comercial? Você falta com a sua obrigação contratual de desenvolver, assessorar e direcionar as corretoras parceiras a conseguirem chegar no objetivo que elas querem. E além disso tudo, você como representante perde uma grande oportunidade. Sabe qual é essa oportunidade? De não receber também uma retroalimentação reversa das parceiras comerciais e desenvolver a sua representação de negócio, se desenvolver como empresário. Então, quando você deixa de fazer essas sessões de retroalimentação com frequência, na boa prática, você deixa de dar oportunidade para a corretora crescer e para você se potencializar como parceiro comercial. Vou contar uma história para você de uma escritora que eu admiro muito e que sempre me inspirou na minha trajetória profissional como empresária. Ela trabalhou na Apple e na Google como consultora. É a Kim Scott. Não sei se você já ouviu falar nela, mas ela é autora do livro Radical Condor. É um livro que eu sugiro a leitura, você como empresário, que a mim me ajudou muito, como eu acabei de falar. O que aconteceu com a Kim Scott? Ela tinha acabado de entrar no Google e fez uma apresentação para o CEO sobre o resultado e a evolução do Google Ads. A reunião foi incrível. Sucesso dos números, uma evolução positiva do Google Ads. E ela terminou essa reunião com todos os CEOs aplaudindo ela de pé. Após essa reunião, a líder dela falou com ela, vamos ali para uma salinha? Por quê? A líder pensou, apesar do bom desempenho que a Kim teve nessa reunião, o sucesso da equipe, a apresentação, haviam coisas que ela precisava potencializar para ser melhor ainda nas outras reuniões, na performance dela. Olha que interessante. Então a líder dela chamou, Kim, vamos ali numa salinha. Kim, eu adorei a reunião, foi um sucesso. Os seus números, né, que você apresentou tão incríveis. Parabéns para toda a sua equipe. Mas existe um ponto aqui que eu identifiquei que eu quero te dar a oportunidade de você potencializar esse ponto. Eu percebi que você tem um vício de linguagem que é ficar falando E isso pra gente que tá assistindo a sua apresentação, parece que você estava nervosa, né? O som, quando você falava parecia algo destrutivo. Então, pra gente potencializar esse ponto, eu queria contratar um professor especializado em vícios de linguagem pra gente tirar esse vício de linguagem de você e você daqui pra frente fazer reuniões ainda mais segura e confiante. Você topa? Obviamente, nesse momento, a Kim ficou toda feliz. E percebe aqui comigo, ela teve sucesso, foi aplaudida de pé pelos CEOs e a líder dela, a parceira dela ali no sucesso, identificou que mesmo assim ela poderia fazer a Kim ficar melhor ainda, ficar mais efetiva, ficar mais confiante. Então as sessões de retroalimentação você tem que aplicar tanto para parceiras comerciais, corretoras que estão naquele período de desafiador, né? Eu não falo de dificuldade, de baixa performance, né? Para você ajudar ela a aumentar a performance do negócio dela, tanto para aquelas corretoras que estão ali, no auge, com a performance alta, com os negócios e o faturamento em alta. É para os dois casos. Uma sessão de retroalimentação faz a gente, como empresário, estar sempre o quê? Melhorando, potencializando aquilo que não tá bom. E isso daí que faz com que as parcerias tenham mais e mais sucesso.
Uma sessão de retroalimentação, eu te afirmo que não significa você dizer tudo aquilo que está pensando como empresário. E sabe por quê? Porque às vezes a gente está pensando várias coisas sobre aquela nossa parceira comercial, mas a gente tem que refletir. Isso tudo que eu estou pensando, se eu falar na sessão de retroalimentação com ela, vai dar resultado? O que realmente, se eu não falar, a corretora parceira ficaria chateada comigo? E quando eu falo chateada, é no sentido de, cara, por que você não me falou isso? Por que você não me alertou isso para eu melhorar? Você entende? Quando a gente é omisso, a gente detecta que aquilo, a gente pode ajudar através de assessoramento aquela corretora, mas a gente não fala, a gente omite, a gente está dando um tiro no pé do nosso negócio, na parceria. Tá fazendo sentido para você? Você entende isso claramente? Lembra a história do amigo. Olha a Kim com a líder dela, com a parceira dela. Se a gente não tiver coragem, né, se preparar como parceiro comercial, como representante do nosso negócio, para ter essa conversa honesta, com coragem e estratégia, a gente está deixando de potencializar e de assessorar aquela corretora a faturar muito mais. Lembra, o sucesso dessa parceira corretora é o sucesso do seu negócio. Então, só para a gente recapitular e grudar na sua cabeça, lembra? Treinamento é por recapitulação. Toda aula eu vou falar isso. Fazer uma sessão de retroalimentação com uma parceira comercial não significa você falar tudo que você está pensando. E aí, você deve estar me perguntando, tá bom, Cami, eu entendi que uma sessão de retroalimentação é algo efetivo para o meu negócio. Mas o que é uma sessão de retroalimentação de fato? Então, uma sessão de retroalimentação é um ato de parceria e compromisso com a evolução do seu negócio e do negócio da corretora parceira. É o que inspira e motiva a ação da corretora parceira. Então, quando você reconhece atitudes positivas, olha essa frase, reconhecer atitudes positivas, as estratégias melhoram e você dá a oportunidade da corretora faturar mais. Quando você faz uma sessão de retroalimentação, né, se prepara para isso, você concorda comigo que você é justo e transparente com seu parceiro comercial? É uma combinação perfeita entre você como representante do negócio, cuidar, acolher aquela corretora e ao mesmo tempo desafiar ela. Por que eu gosto de fazer isso? Eu cada vez mais na minha vida pessoal e empresarial, eu percebi que a gente como ser humano, no fundo, a gente adora ficar na zona de conforto. Isso faz bem pra gente, no fundo, né? Porque é um boicote, é uma mera ilusão. Porque ficar na zona de conforto, no fundo você fala, ai, que bom, né? Não tem aquele frio na barriga, não tem aquele taquicardia saudável. Ah, é bom, tá dando tudo certo, né? Então vou continuar fazendo isso. Mas você concorda que quando a gente se desafia um pouquinho, nem que seja 1% a mais a cada dia, que isso faz bem pra gente? Vou dar um exemplo meu, da academia. Eventualmente, quando eu tô sem preparo, eu vou pra academia e aí é um sacrifício. Você entra naquela esteira ali e fala, meu Deus, 3 quilômetros pra mim, eu já vou ficar muito feliz. Aí acaba que seu corpo se habitua. Todo dia você vai na academia ou corre na rua e consegue os 3 quilômetros. E você fica feliz, né? Fiz meu exercício físico, fiquei feliz. Mas no fundo, o seu sonho é correr 5 quilômetros. Depois, correr 10 quilômetros. Correr uma meia maratona. Se desafiar. E aí, quando a gente acorda de manhã e fala, tá, quer saber? Hoje eu vou tentar os 5 quilômetros, nem que seja, ando um pouco, corro um pouco. Ando um pouco, corro um pouco. Aí você tá lá na esteira, correndo, chega nos 3 quilômetros. O nosso instinto é falar o quê? Ah, tá bom, já tô esgotada. Mas se você tenta mais um pouquinho, eu vou conseguir. Põe uma música no fone e fala, eu vou conseguir. Mentaliza o objetivo, o seu corpo sarado, você com preparo, com saúde, vai dar vontade de você comer melhor. Você vai e se desafia. Quando você bate naquele dia os 5 quilômetros, vou falar por mim,
sabe como que eu me sinto? Cara, vitoriosa, com a dopamina lá em cima, com uma adrenalina maravilhosa, aquele poder de Mulher Maravilha. Tipo, eu sou capaz, eu consigo, é bom sair da zona de conforto. Então eu dei esse exemplo da minha vida pessoal. Parece que acontece com a grande maioria dos seres humanos, da população, que é, se a gente se desafia, a gente fica feliz, a gente gosta. Então você, como parceiro comercial, se você conseguir sempre tirar o seu parceiro comercial, aquela corretora da zona de conforto, que seja um pouquinho, pode ter certeza que isso vai motivar, que isso vai fazer com que ela tenha mais determinação e empenho para atingir o objetivo que ela escolheu, para superar até mesmo o objetivo que ela quer. Então, uma sessão de retroalimentação vai te ajudar a fazer isso. E como fazer, né? Você deve estar me perguntando, Cami, e como fazer essa sessão de retroalimentação? Vamos lá, vem aqui comigo. Primeiro, começar falando sobre os pontos fortes daquela corretora. Por que isso? Lembra o porquê da andragogia? Vamos lá, para você entender o porquê. Pensa comigo. Se a gente está aqui numa sessão de retroalimentação entre mim e você, e eu chego para você já falando do que você tem que melhorar, que isso não tá bom, que a taxa de conversão da corretora, quando você desperta a necessidade do cliente para depois ser recebido para apresentar o plano de seguro, tá muito baixa, que tem alguma coisa de errado na sua corretora, como que você iria se sentir? Ai, que desânimo, tudo errado. Não é muito mais efetivo, inspirador e gera o quê? Uma conexão entre as parcerias? Se na sessão de retroalimentação, primeiro eu me preparar e chegar para você como empresário, meu parceiro comercial, e falar primeiro 3 pontos fortes da sua corretora, mas com embasamento. Lembra? A sua atitude no mês passado, ou a sua atitude na semana passada, se você botar o período e quanto mais detalhe, você ajuda a corretora a recapitular que ela é boa, a lembrar, cara, é mesmo, se eu continuar fazendo isso, eu vou ter mais e mais sucesso no meu negócio. Então, olha que toda ação tem que ter uma estratégia. Falou dos pontos fortes, sugiro que você fale 3 pontos fortes. Embasa, na semana passada eu gostei muito da sua atitude de me pedir como seu parceiro comercial para assessorar em workshops de treinamento para a gente praticar pedido de recomendação. A gente fez isso, você botou na sua cabeça como empresário que a cada visita ou a cada pessoa que você encontrasse, você ia pedir 5 recomendações. E no final da semana, você já tinha 100 recomendações. Porque você encontrou 4 pessoas por dia e pediu 5 nomes quentes para essa pessoa. Então, parabéns pela sua atitude. Além do mais, você viu que eu embasei? Então, quando você falar nos 3 pontos fortes dessa corretora, tenta ser bem detalhista, para que ela lembre, cara, eu não vou deixar de fazer isso pro sucesso do meu negócio, tá? Então, começou com os pontos fortes. Depois eu sugiro você falar 3 pontos a potencializar. Não usa a palavra, eu tenho 3 pontos aqui que estão ruins no seu negócio, 3 pontos aqui que você tem que melhorar urgentemente, porque se continuar assim não vai dar certo. Isso desmotiva, né? E por que eu falo 3 pontos a potencializar? Pensa comigo, mesmo que o seu negócio esteja indo muito bem, você esteja sendo reconhecido, né, indo em convenções como empresário, você concorda se eu virar para você e olha, tô dando o exemplo que você como empresário está indo muito bem no seu negócio e falar, você tem que melhorar 10 pontos para sua corretora ser bicampeã? O que você ia pensar? Ai, cara, 10 pontos, que preguiça! Tudo isso até desmotiva. Ao invés de inspirar aquela parceria comercial, você até falar, ai meu Deus do céu, não quero mais. Você entende? Por isso que eu sugiro, né, são boas práticas de sucesso, serem 3 pontos a potencializar. E lembra, mais do que nunca, nesses pontos a potencializar, é importante para você, como empresário, ter a evidência. Por que aquilo não tá dando certo? Tipo, mostra a taxa de conversão para ela, faz ela sentir. Lembra que uma parceria comercial de sucesso, você como representante, não adianta você impor, você só mostrar. Tenta fazer a corretora
ver aqueles números, né? A taxa de conversão, sentir. E no final do pontos a potencializar, você vira para ela e fala: faz sentido para você? É muito importante numa parceria comercial você buscar o quê? A concordância do outro. Porque senão você cria uma expectativa que você falou e a outra corretora, sua parceira comercial, entendeu tudo e está acordado. E não necessariamente é isso. Às vezes você pode achar que fez sentido aquilo que você falou, mas se ela não entender que aquilo que você está falando é um benefício para ela, ela não vai modificar. Você concorda comigo? Então lembra sempre disso. Falou, tá fazendo sentido para você? Você pensa dessa maneira e no final até faz uma pergunta aberta para ela. Tem alguma coisa a mais que você acha que pode potencializar também e que eu posso te assessorar? Isso é uma sessão de retroalimentação que vai dar resultado e vai fazer com que você retenha essa corretora na sua representação de negócio. Agora eu vou te dar exemplos de como você, como empresário, numa sessão de retroalimentação, falar dos pontos fortes. Presta atenção na diferença. Primeiro eu vou dar o exemplo de como não falar numa sessão de retroalimentação. Por que não falar? Lembra? Porque não vai dar resultado. É uma coisa muito genérica. Por exemplo, se eu falo: o ponto forte da sua corretora é que a sua corretora é incrível. Eu amo a energia da sua corretora. Eu amo a sua energia como empresário. A sua corretora é a melhor corretora ligada à minha representação de negócio. Continue assim como empresário. Parabéns! Quando você escuta isso, o que você sente? Eu daqui posso afirmar que eu sinto uma coisa muito genérica. A regra é simples. Todo comportamento que você quiser reforçar daquela parceria comercial, é só você destacar. É só você lembrar que ela faz aquilo muito bem. Que aí ela não vai querer largar o osso, né? Essa expressão. Ela vai querer o quê? Cara, vou continuar fazendo isso que eu sei que eu tô no caminho certo como empresário. Então vamos lá? Ver como que é a maneira certa de falar os pontos fortes? Ao invés de ser subjetivo, né? Genérico e falar sua corretora é incrível, que tal você falar dessa forma? O jeito que a sua corretora apresenta o plano de seguros para o cliente é incrível. Por quê? Você traz exemplo didático para o cliente, é fácil do cliente entender. Por exemplo, na reunião que você fez com o Joãozinho, aquele que tem 3 filhos, a Maria, o João e o Fernando, o cliente perguntou X e você estava confiante em tirar as dúvidas dele. Você despertou a necessidade dele na importância do seguro de vida, que fez com que ele protegesse os filhos. Levou capital segurado alto. Então, parabéns pela sua performance perante o cliente. Olha a diferença. Vamos pro outro. Ama a sua energia como empresário. Olha a diferença. Ama a energia que a sua corretora traz para as nossas sessões de reconhecimento, para os nossos workshops. Sempre você vem com um tom otimista, sorridente, participativo, troca experiência e contamina todos os parceiros comerciais. Por exemplo, na última sessão de reconhecimento, na segunda-feira, você fez isso. Embasa, evidencia. Pode ter certeza que quando você começar a lembrar de uma atitude positiva que esse empresário tem, ele vai começar a sorrir. Percebe? Depois me conta. Vamos pro outro? A sua corretora é a melhor ligada à minha representação de negócio. Genérico, abrangente, subjetivo. A sua corretora é um grande exemplo para as outras corretoras parceiras. E eu queria, como representante desse negócio, reforçar que o que faz você, como empresário, chegar nisso é... Aí você cita um monte de exemplo. Olha a diferença. Continue assim como empresário. Parabéns! Vamos mudar para continue fazendo isso com embasamento. Por quê? Se você fizer isso, a sua taxa de conversão está aumentando. Você percebeu? E mostra os números. Faz com que ele fique cada vez mais interessado pelos números do negócio dele, pelo porquê que aquela estratégia está dando resultado. Se ele entender, ele vai cada vez mais criar o hábito daquilo, certo? Agora vamos ver aqui exemplos, a maneira correta de falar para um parceiro comercial numa sessão de retroalimentação sobre os pontos a potencializar. Vamos lá! Esse é o jeito que não vai dar resultado. Sua corretora não está entregando o resultado e isso é um problema para você como empresário chegar naquele objetivo. Falei e não disse nada.
Olha a diferença. Percebi que a sua corretora não está conseguindo fechar o objetivo que deseja do mês. Você pode me falar mais sobre o que está acontecendo no seu negócio e como eu, como seu parceiro comercial, posso te assessorar melhor para ser mais efetivo e te ajudar? Fez uma pergunta aberta, evidenciou que aquele fato está acontecendo e gerou um senso de pertencimento na parceria. Lembre-se disso. Quando você faz uma pergunta extratora, o seu parceiro comercial, ao responder, ele sente que ele está pertencendo àquilo, ele tem voz ativa, então ele vai lutar muito mais para que aquela ideia dele dê certo. Senso de pertencimento, lembre-se disso. Vamos para outro? Você, como sócio da sua corretora, como parceiro comercial, você não se abre para mim, eu não sei o que está acontecendo. Vamos para o jeito mais efetivo de se falar? Parece, eu amo usar parece, eu aprendi até com Chris Voss, sugiro a leitura do livro dele que me ajudou demais na minha trajetória empresarial, que é Negocie como sua vida dependesse disso. Então, ó, fica a dica da leitura. Parece, quando você fala parece para seu parceiro comercial, você concorda que você não está impondo, você não está afrontando? É um sentimento. Parece que você, como sócio da sua corretora, não quer compartilhar comigo, seu parceiro comercial, as questões desafiadoras da sua corretora. Isso faz com que eu não consiga te assessorar da maneira correta, te assessorar da maneira mais eficiente para te ajudar a chegar no seu objetivo. Exemplo, x, embasa o exemplo daquela situação que aconteceu. E no final, sempre termina perguntando, como que eu, seu parceiro comercial, posso facilitar, te assessorar para trazer problemas ou questões que você está precisando de ajuda? Como que eu faço isso? Para te deixar à vontade de você vir até a mim, né, me pedir ajuda, mais assessoramento. Fez uma pergunta, deixou ele confortável para falar as coisas nessa parceria com você. E dessa forma você vai ter a oportunidade de quê? De ajudar ele, pegar na mão dele e falar, vamos junto, vamos criar uma estratégia junto para a gente potencializar esse ponto? Pronto, tá junto com aquilo. Vamos lá, sua corretora tá pouco participativa e muito distante. Falou e não disse nada. Tenho percebido que você, como sócio da sua corretora, anda mais ausente ultimamente. O que tem acontecido? Era tão bom quando a sua corretora participava e trazia insights valiosos para as nossas sessões de reconhecimento, para os nossos workshops. Tá tudo bem? Tem algo que eu possa fazer para te assessorar melhor? Você deu o exemplo e se disponibilizou para assessorar aquela corretora da melhor maneira. Vamos ver mais um aqui. A taxa de conversão da sua corretora no fechamento tá muito abaixo da média. É como se falasse assim, tá bom, e se vira aí. Você entende que uma sessão de retroalimentação, para ter eficácia, você tem que dar os pontos a potencializar e, junto com isso, acordar com a parceira comercial uma nova estratégia. Não adianta você só falar dos pontos a potencializar e não ter uma estratégia para melhorar esses pontos, certo? Então, ao invés de você falar a taxa de conversão da sua corretora no fechamento está ruim, você pode falar uma boa oportunidade de crescimento do seu negócio é você focar na taxa de conversão do fechamento. Você percebeu que nas últimas 10 visitas que você fez na semana passada, você só virou 2, você só conseguiu fechar 2 clientes? O que você sente quando você vê isso? E busca o sentimento dele. Porque a corretora falando o que ela sente, o que realmente está acontecendo, você que é mais experiente como parceiro comercial, você vai conseguir sugerir para ela uma nova estratégia junto com você de assessoramento, que vocês consigam juntos potencializar essa taxa de conversão. Então, todo ponto a potencializar vem junto com uma estratégia sugerida para aquela corretora. Mas lembre-se, sempre buscando o senso de pertencimento dela. Não adianta fazer uma sessão de retroalimentação que só você fala. Falei, tá bom? Vai lá e faz. Não existe, isso não dá resultado numa parceria. Falou o ponto a potencializar, sugere uma estratégia e busca a concordância tácita. Busca as ideias daquela corretora também.
E aí cumpre aquilo que foi acordado. E quando fazer, Cami, essas sessões de retroalimentação estratégicas? Vamos lá. Eu sugiro, são boas práticas, né, no mercado, quando o empresário ele já tem um processo na empresa dele. Como assim, Cami? Tá, vou te explicar melhor. Se você tem um processo na sua empresa já acordado com as corretoras parceiras ligadas ao seu negócio, trimestralmente ter esse bate-papo ou semanalmente nas sessões de assessoramento one-to-one. Lembra que a minha sugestão naquela aula de sessões de reconhecimento, que após a sessão de reconhecimento da sua representação de negócio, você sentar e conversar com cada corretora para montar a estratégia da semana? Junto com isso, se for cabível, se você tiver pontos a falar com a corretora, então já fala semanalmente, não deixa passar muito tempo não precisa esperar o trimestre para você, né, falar sobre aqueles pontos. E se acontecer um ato específico, por exemplo, tá no ABFone, todos os parceiros comerciais juntos, lá empenhados, focados, e aí vem uma corretora e começa a marcar médico, começa a ligar pro namorado ou falar com a mãe e atrapalha ali todo mundo. Chama ela numa salinha e dá o feedback. Faz uma sessão de retroalimentação que eu chamo no ato, para não deixar com que isso vire uma coisa normal, um hábito que não é saudável, que não vai dar resultado ali pro negócio de ninguém. Então, no ato, sempre é bom você chamar para uma salinha. Lembre-se, elogio, reconhecimento na frente de todos os sócios da corretora. Quando você quer potencializar algum ponto, chama no canto e potencializa, mas sempre pontos fortes antes. Uma sugestão que eu te dou, eu fazia isso muito e me ajudava, porque a nossa cabeça, ela não consegue guardar muitas informações no detalhe. Então, tá percebendo que aquela corretora tá tendo aquela ação, aquela estratégia positiva, vai anotando, porque quando você tiver uma sessão de retroalimentação com ela, você já tem ali os pontos detalhados, evidenciados do dia que aconteceu para embasar da melhor maneira. Então, eu vou falar da oportunidade que é você, como representante do seu negócio, também receber uma sessão de retroalimentação. Não faça da maneira que eu fiz quando eu nem sabia que isso tinha que ter uma estratégia, tinha que ter um processo para ser mais efetivo. O que eu fiz como empresária? Peguei todos os sócios das corretoras ligadas à minha representação à época e falei, quer saber? E foi por instinto. Eu não tinha nada embasado, nada estratégico na minha cabeça. Eu não me preparei como empresária parceira para fazer essa sessão de retroalimentação. Foi só o instinto que eu falei. De vez em quando eu faço tudo por essas corretoras. Dou assessoramento, ajudo, faço joint, dou roleplay, faço workshop. E elas não modificam, e elas não agradecem, e elas não estão ali na parceria. E nesse dia eu botei todos os sócios da corretora numa sala e aí falei, eu gostaria que vocês me falassem sinceramente o que eu posso melhorar como parceira comercial do negócio de vocês. Fulana, me diz. Ciclano, me diz. Como eu fui totalmente despreparada, foi meu instinto de querer melhorar, obviamente eu ouvi coisas e ali na frente de todo mundo que na hora eu me assustei. Aí no primeiro momento você pensa o quê? Cara, vou me justificar, né? Tem que me defender. E aí já começa tudo errado. Por quê? Porque se você pediu, tem a sabedoria e a inteligência de saber ouvir. Não necessariamente naquele instante você pode concordar, mas você tem que ter o tempo de refletir também, o tempo de diluir aquilo. E o meu erro foi isso. Por quê? Eu fui bombardeada, né? Eu até hoje olhando, obviamente eu fico muito feliz que eles tiveram a coragem de falar a verdade, porque muitos vão ter medo de te falar a verdade. Por isso que você tem que ter o quê? Estratégia para que a sessão de retroalimentação reversa seja positiva. Vamos lá ver como se faz uma sessão de retroalimentação reversa? Primeiro de tudo, a dica que eu te dou é não leva nada pro pessoal, porque esse exemplo que eu te dei no dia que eu fiz por instinto, sem estratégia, por não saber,
Foi super difícil para mim. Acabou aquilo ali, eu desci, eu me lembro que eu fui na Candelária lá no Rio de Janeiro, que o escritório era do lado. Nossa, chorava. E depois eu percebi o quê? Que bom que eles tiveram a coragem de falar a verdade. O que eu tô fazendo para aquela corretora da sócia Bianca não funciona quando eu faço isso para outra corretora que o sócio é o Rafael. Não funciona. Eles são diferentes. E aí deu um boom na minha cabeça. Cara, Camila, você tá fazendo a mesma coisa com todo mundo. Então, que bom que eles tiveram a coragem de falar. E às vezes vai doer. Vai doer. Por quê? Porque você sempre vai ter a intenção de, cara, eu tô fazendo o certo. Mas o certo pra você, às vezes, não é o efetivo pra parceria. Tá? Então, não leva nada pro pessoal. É um ato como empresário de amor e coragem. De pedir, né, o feedback, de pedir com que eles retroalimentem as suas ações de assessoramento como parceiro comercial. É uma oportunidade quando você tem essa coragem de pedir uma sessão de retroalimentação reversa de o quê? De saber escutar, né? De falar com a corretora parceira, ó, esse bate-papo, essa conversa que a gente está tendo aqui entre parceiros, entre empresários é o quê? Para você me dar a oportunidade de eu ser melhor ainda para você como parceiro comercial, para você me dar a oportunidade de eu potencializar aquilo que não está sendo efetivo para você. Então pode ficar tranquilo e me fala a verdade, isso vai ser bom para nossa parceria. Olha que legal. Antes de começar essa sessão, faz isso, né? Acalma, tranquiliza, diz que isso vai ser bom para você, para ela ter coragem de falar a verdade. E fala para ela, ao falar eu vou anotar tudo que você está falando e eu vou refletir. Então dessa forma você vai estar o quê? Aprendendo como empresário a lidar com cada parceiro comercial de forma personalizada. Não dá o mesmo remédio para todos. Para a gente finalizar essa aula, lembre-se, aplique, crie o hábito de sessões de retroalimentação e sessões de retroalimentação reversa. É a maior prova de parceria empresarial que você pode dar para as corretoras ligadas à sua representação de negócio. E é a maior coragem que você como empresário vai ter quando você pedir uma sessão de retroalimentação reversa para você potencializar as suas ações, o seu assessoramento, o seu desenvolvimento para aquela parceria comercial, para aquela corretora faturar mais e até mesmo superar o objetivo que ela traçou para ela. E lembre-se, o dia a dia corrompe as nossas convicções como empresário. Então cria o hábito, porque senão quando você for ver, nunca mais aplicou sessão de retroalimentação e aí vem o quê? Conflito de relacionamento entre as parcerias, distanciamento dos parceiros comerciais da sua representação, não retenção das corretoras e aquilo tudo que a gente já falou. Então aplica isso no seu negócio, cria processos de sessões de retroalimentação que pode ter certeza que o seu negócio vai ser cada vez mais promissor.